Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Vamos mostrar as manchetes que versam todas sobre os temores que assolam a economia no mundo, graças às curvas, graças às barberagens e à inconclusiva ação na economia do presidente Trump. Está aqui a Folha de São Paulo: desconfiança da economia sobre Trump eleva dólar e derruba bolsas. O Valor: temor de recessão assusta investidores e impõe fortes quedas às bolsas nos Estados Unidos. Olha aqui o Estadão: temor de recessão nos Estados Unidos e tarifaço incerto derrubam bolsas. E, finalmente, o Globo, que está aqui no computador, ainda não chegou o jornal impresso: temor de recessão nos Estados Unidos derruba bolsas e eleva o dólar no Brasil. Essas são as manchetes dos principais jornais e você perguntará: o que o Brasil tem com isso? O que eu tenho com isso? Você tem muito, porque quando os Estados Unidos espirram, isso é uma velha frase, os outros países ficam com gripe. Então, essa crise nos Estados Unidos, esse temor que se espalha pelo mundo, é evidente que acaba batendo as nossas portas de várias maneiras, Os Estados Unidos compram menos da gente e nós perdemos empregos, ou os artigos importados ficam mais caros. Enfim, é uma situação criada pelo presidente Trump, que está botando o mundo de cabeça para baixo, não só pelo que ele criou, mas pelas dúvidas que ele alimenta com idas e voltas. Você vê que ele tem idas e voltas, o que mostra que não há concretude nas ideias e planos que ele executa. Dizem alguns que isso é algo para tentar negociar. Agora, as coisas estão passando dos seus limites e a insegurança começa a tomar conta da economia mundial. Isso afeta o mundo todo. Os Estados Unidos são a maior potência do mundo, a maior economia do mundo, a maior potência bélica do mundo. Então, qualquer movimentação desse tipo, especialmente essas dúvidas alimentadas pelo próprio governo americano, suscitam consequências, suscitam dúvidas, suscitam problemas como começam a aparecer agora em todo o mundo. Eu vou pegar o Estadão aqui, tanto faz. Temor de recessão nos Estados Unidos e tarifaço incerto derrubam bolsas. Retração econômica no radar e vai e vem de Trump assustam investidores. O temor de uma recessão econômica nos Estados Unidos e as incertezas suscitadas pela política tarifária do governo Donald Trump provocaram ontem um movimento global de queda dos mercados de ações. Nos Estados Unidos, a bolsa Nasdaq, que concentra as ações de empresas de tecnologia, recuou 4%, enquanto SP e Dow Jones perderam 2,7% e 2,08%. S&P Poor's.
10% é o risco de uma recessão global em razão de políticas externas dos Estados Unidos, segundo analistas do JP Morgan Chase. As ações da Tesla, do bilionário Elon Musk, de um dos principais conselheiros de Trump, despencaram 15,4%. No Brasil, o Ibovespa, principal indicador da B3, caiu 0,41 e o dólar foi de 5,85, alta de 1,7. Não, foi a 5,85, alta de 1,07%. No domingo, em entrevista, Trump não descartou que sua política comercial, marcada por ameaças e imposições de tarifas aos principais parceiros dos americanos e alguns recuos, vai causar recessão nos Estados Unidos. Ele mesmo admitindo isso. Quer dizer, acaba inspirando essas situações, acaba conspirando para que essas situações de indecisão, de temor, acabem se refletindo da maneira que estamos assistindo agora na economia mundial. Ontem entraram em vigor as tarifas da China a produtos agrícolas americanos. Tem uma notinha aqui, o X sai do ar, Musk culpa hackers da Ucrânia. Com funcionamento instável, a rede social ficou ontem fora do ar por 3 vezes. Musk, seu dono, disse que a plataforma foi alvo de ataque cibernético massivo. Falando em Ucrânia, a Ucrânia que no fim de semana foi bombardeada como nunca pela Rússia, esta noite revidou e atingiu a capital russa, Moscou. Atingiu com drones, houve mortes, destruição de prédios, numa ação rara nesta guerra, né, em que, pelo menos ao que se sabe, a Ucrânia não tem conseguido ou não quer avançar até a capital russa, Moscou. Mas aí foi uma volta, né, uma retaliação a esse ataque. Houve uma reclamação russa dizendo o seguinte: olha, atingiram áreas civis, o que é proibido e tal, como se a Rússia não tenha atingido desde o começo da guerra áreas civis por toda a Ucrânia, inclusive a capital Kiev. Hoje tem eleição. Não, vamos deixar as eleições para mais tarde, mas tem eleições assim, mais ou menos importantes. A gente daqui a pouco toca nesse assunto de eleições. Eu vou voltar para o Brasil antes de mais nada. Sucessão no PT vira crise com críticas, queixas e vazamento. Favorito de Lula para substituir Gleisi na presidência do partido, olha aí, Edinho Silva declarou estar indignado com o que viu como vazamento intencional por adversários internos de reunião do presidente com ala do partido que é contra a sua eleição na legenda. Você vê que a crise no PT reúne, além de tudo, rasteiras, traições, puxações de tapete, etc., etc. O PT está em crise. E essa crise
começa no Palácio do Planalto. Abrem-se vagas, todo mundo quer uma vaguinha, todo mundo quer um pedacinho do governo e criam-se problemas gravíssimos para o presidente Lula, como se já não bastassem os abacaxis que ele tem a partir do próprio Palácio do Planalto. Olha aqui, olha essa posse aqui. Troca, Padilha abraçado a Gleisi, substitui Nízia na saúde. Olha a cara da Nízia. E ela protestou ontem, viu? Ela é corajosa, né? Nova ministra da Articulação Política, posto cobiçado pelo Centrão e com histórico de críticas à política econômica, petista assumiu o cargo, que é a Gleisi, né, com gestos ao titular da Fazenda e ao Congresso Nacional. Na cerimônia, Nízia Trindade, a ex-ministra, lamentou ataques sofridos ao passar o posto na saúde a Padilha. Essa presença de Gleisi numa posição tão delicada de articulação política no governo tem vários significados. O primeiro deles é que o governo dá uma guinada, eu não sei de quantos graus, a gente vai ver mais tarde, à esquerda. Gleisi faz parte da esquerda do partido. O segundo significado é o seguinte: a Gleisi passou na presidência do PT, que é uma peça importante, inclusive de governança, passou atacando sem dó nem piedade a política do ministro Haddad na economia. Atacou para valer, deu nomes, apelidos, classificou, né? Não perdoou, mostrou-se uma oposicionista, eu não diria, não titubearei em dizer raivosa, contra a política econômica do próprio governo do PT, isto sob silêncio do Lula. Sempre dava a impressão que o Lula tinha alguma coisa a ver com esses ataques, mas ela se caracterizou por isso, como uma inimiga da ação, do plano, do trabalho econômico realizado pelo ministro Fernando Haddad. Essa a caracterização dela. E ela criou uma série de choques com o Congresso, a começar por parte da bancada do PT. Então, de repente, vem o Lula e nomeia a Gleisi com todos esses problemas. E ela ontem, no discurso dela, diz que veio para colaborar na execução do plano econômico do governo, traçou um elogio para Fernando Haddad, como se você pudesse mudar esse disco num segundo. De repente, ela que era o principal ariete dentro do PT contra a política econômica do governo Lula, vem na posse e elogia o ministro, dizendo que está aí para colaborar na implementação dos planos econômicos do governo, etc., etc. Qual é a Gleisi que vale? A Gleisi de ontem ou a Gleisi de hoje? Essa é a dúvida que a nomeação dela inspirou. Não dá para confiar. Não dá para confiar. Você é uma pessoa que muda de opinião diametralmente. Ela vai de uma posição assim para uma posição assado. Vamos esperar. Outra coisa da nomeação dela é que se esperava que o presidente tentasse consolidar a tal frente democrática que o levou, que o ajudou na eleição.
E a Frente Democrática virou uma frente do PT. No núcleo do Palácio, no núcleo que cerca o presidente da República e que é o verdadeiro núcleo do poder, da onde se irradiam as bobagens e as virtudes do governo, nesse núcleo não tem ninguém de fora do PT. Não tem ninguém de fora. Então, o Lula, com essa mudança no ministério, no centro da política, ele inspirou nas pessoas a esperança de que o Centrão ou alguém fora do PT viesse a participar em nome dessa frente democrática da ação governamental com um cargo importante dentro do Planalto. E isso não aconteceu. Ficou reiterada a posição de que quem quer mandar é o PT. Quer dizer, o Lula não consegue se desvencilhar dessa ideia de hegemonia petista. Desprezou toda a frente democrática sobre a qual ele tanto falou, elogiou enfim, propagandeou durante a campanha eleitoral. A doutora Anísia Trindade lamentou ataques sofridos ao passar o posto na saúde a Padilha. Padilha já foi ministro da Saúde, um homem de larga experiência política, não ia bem na coordenação política, não ia bem, havia muita reclamação a respeito dele na própria área do Planalto, na própria área governamental. Então, o Lula acabou fazendo uma mudança dentro da sua própria sala de jantar. Estava lá, trocaram-se as cadeiras dentro da mesma mesa, com as mesmas pessoas, os mesmos comensais. E a dona Anísia, que é uma figura expressiva da ciência brasileira, saiu extremamente ofendida, extremamente humilhada. Ela, como o PT, aí eu não sei quem é, você procure deduzir, como não havia coragem de chamar dizendo, olha, os seus serviços não interessam mais ao nosso governo, a senhora é ótima, mas nós precisamos do seu cargo e tal. Fritaram essa senhora, fritaram da maneira mais sórdida possível, né? De que maneira? Dizendo que ela ia mal, não sei se ela ia muito bem, não deve ter sido pior que os outros ministros de governos petistas anteriores no Ministério da Saúde. É um ministério tão grande e tão complexo que você acha virtudes e defeitos, basta você querer. Aí foram fritando, e ela falou em misoginia. Ela falou que ela não foi suportada como mulher. Acabou ficando isolada, né? Fritaram, quando chegou no ponto, pumba, chute nela, e ela foi substituída. E o que eu acho que fere muito a doutora Anísia é essa questão de ela sair, tem essa fritura do lado político, ela não tinha habilidade política, faltava jogo de cintura, mas o fato de que ela sai com uma pecha, uma tentativa de impor uma pecha de incompetência nela. Quer dizer, uma pessoa que tem toda uma vida desenhada por trabalho e competência e que é tirada do Ministério da Saúde com alegações políticas, mas também com uma alegação de incompetência, e isso ela não quer levar. Então, a cerimônia teve ato de coragem, ela não foi lá de puxa-saca, eu quero agradecer ao presidente Lula, nada, ela foi lá
e defendeu as posições dele. Está aqui, olha, Nízia diz ter sido como ministra alvo de campanha sistemática e misógina. Olha aí, a socióloga e sanitarista, Nízia afirmou ainda que assumiu uma tarefa de reconstrução do SUS após o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela destacou a recuperação da cobertura nacional e a ampliação de programas como mais médicos e farmácia popular, além de restabelecimento do piso constitucional da saúde com a emenda de transição. Falou da dengue, enfim, defendeu as suas posições com garbo, com coragem e não se deixou impregnar pelo ambiente festivo que rondou essa posse da dona Gleisi e do doutor Padilha. Vamos ver o que vai acontecer. Sobre o aspecto político, ele tem mais experiência que ela, é evidente. Agora, o que vem para ele é médico, quer dizer, ele tem credenciais para ser ministro da Saúde. Agora, o quadro para um governo que quer ampliar, que quer buscar mais gente, mais apoio, que não tem maioria no Congresso, isso não é a política que se podia esperar. Muito pelo contrário. Se não acontecer fator negativo, eu acho que ainda o Lula sai bem, porque a tendência, neste momento, eu friso neste momento, de repente ele pode buscar alguém que compense essa situação, ou um grupo de pessoas que compense essa situação. Neste momento, o resultado desta mexida, não sei se é reforma, mexida ministerial, é negativo. É negativo. E aí vem uma série de coisas que tudo aponta para 2026 e o presidente não consegue se desvencilhar da inflação, cuja causa está no Palácio do Planalto, que, embora tenha apoie oficialmente um programa de Fernando Haddad de contenção, gasta rios de dinheiro, não tem contenção nenhuma, né? Fala, o discurso é num sentido, a prática é no outro e as coisas vão acontecendo. Agora, tudo aponta para 2026. O temor é que, de repente, o Lula deslanche para medidas de caráter populista, que são enganações para resolver problemas de momento, problemas pontuais que lhe ajudem na conquista de um outro mandato. Aí as coisas já vão ficando mais difíceis. Olha, vou fazer uma confissão. Eu falei com o meu travesseiro essa noite, eu gostaria que o Brasil caminhasse por um caminho sem Lula e sem Bolsonaro. Um caminho sem Lula e sem Bolsonaro. Desse jeito, Bolsonaro hoje, Lula amanhã, Bolsonaro depois de amanhã, Lula depois de amanhã, eu acho que nós estamos amarrados, né, numa prisão que a população brasileira não merece. Eu acho que todos nós, merecemos uma renovação, merecemos algo diferente, alguma coisa que nos inspire esperança e que tenha a coragem de impor políticas que representem realidade, mesmo que durante algum tempo sejam duras com a população. Como criança que não gosta de tomar remédio amargo ou não gosta de tomar injeção,
mas elas precisam ser dadas porque são para a recuperação da saúde. Bom, feito esse desabafo, vamos lá. Estados Unidos condicionam um acordo de paz a que a Ucrânia conceda território na Rússia. Lá vai o Zelensky hoje na Arábia Saudita para negociar com diplomatas americanos e tal. Pô, os Estados Unidos querem que a Ucrânia, pela paz, abra mão de territórios. Isso é vitória da Rússia na guerra. É o que ela queria, territórios. Conquistou um, conquistou outro 2 vezes, né? A guerra tem uma divisão. Primeiro começou com a Crimeia, ninguém falou nada, ela percebeu, avançou. E a Rússia é uma ameaça para a Europa, não tenha dúvida. Os países que têm medo e querem armar mais fortemente a Europa sabem disso, conhecem as intenções, conhecem a história da Rússia. Agora, os Estados Unidos da América do Norte, Estado da liberdade, da democracia, da liberdade pessoal, da liberdade de investir, vem a público para dizer que a Ucrânia tem que ceder território para a Rússia em nome da paz. Dá vontade de dizer um palavrão, gente. Quer dizer, de nada valeu. E mais, ela está dando um sinal para a Rússia que pode ir em frente, que vale você invadir territórios. Vale. Como vale a pena a China invadir Formosa? É essa a resultante dessa ação americana absolutamente equivocada. Olha aí, Gleisi assume ministério e promete ajudar a pauta de Haddad. Cultura bloqueia comitê após falta de fala de secretária sobre gasto em campanha. Ela foi gravada, falou que o dinheiro distribuído pelo Ministério era para a campanha do PT. Eu não sei o que aconteceu com ela, decisão que paralisa estrutura liderada por ONG ligada a dirigente do PT, foi tomada no dia em que o Ministério foi procurado pelo Estadão. Cultura bloqueia comitê após fala de secretária sobre gasto em campanha. E não vai ter investigação? E o Ministério Público, onde é que anda? E o TSE, onde é que anda? Supremo condena mais 63 réus pelos ataques à sede de poder e tal. Governo Lula está no modo eleitoreiro. Quem diz isso é o ex-presidente do BCE, Gustavo Loyola, né, que é uma figura respeitada pela sua competência, capacidade e moderação. Ele diz assim, o PIB de 2024 mostrou desaceleração no 4º trimestre. É a pergunta. Já é efeito da política monetária? Acho que não é o único efeito, mas certamente a política monetária é um deles. Temos 3 efeitos, mas o primeiro é a política monetária. Acho que é o mais importante. Aí o repórter pergunta, e os outros 2? O segundo são as transferências do governo que aumentaram nos primeiros trimestres e diminuíram no final do ano. Isso levou aos sinais de desaceleração no mercado de trabalho. E a inflação, que mesmo com subida dos juros, também aumentou, contribuindo para o menor consumo. Aí vocês começam a ver uma desaceleração bem generalizada. O setor de serviços cresceu só 0,1% no último trimestre.
e a construção civil também. Então, vamos dizer, isso teve muito da política monetária. E aí ele dá uma entrevista grande aqui para o Estado que eu gostaria de reproduzir e não dá para reproduzir. Lembra que eu falei de uma eleição? Tem eleição hoje na Groenlândia, você acredita? A Groenlândia é um estado autônomo da Dinamarca. A Dinamarca ainda sustenta, tem que sustentar porque ela sozinha tem poucos habitantes, aí pouco mais de 50 mil habitantes. Eles já não querem ir para os Estados Unidos como país. O presidente primeiro disse, o povo maravilhoso, nós vamos dar tudo para vocês. Imagine, ele vem aqui no Brasil e diz, olha, povo da Amazônia, venham conosco, votem para serem americanos, vamos dar tudo para vocês. Imagine isso. Ele fez isso com a Groenlândia. E aí a Groenlândia quer autonomia. Não tem condições ainda, não tem condições ainda. A própria Dinamarca fala em autonomia da Groenlândia desde que ela tenha possibilidade de se sustentar pelas próprias pernas. E aí o Trump vem e diz essa coisa, primeiro adula a população, depois disse, precisamos da Groenlândia de qualquer maneira. Primeiro chamou de povo incrível e depois disse, vamos obtê-la, né, a Groenlândia, que é crucial para a nossa segurança, de um jeito ou de outro. Você acredita? Bom, a Síria diz que encerrou a operação militar após denúncias de limpeza étnica. Eu pensei que o exército sírio não tinha tratado isso, tratou, eu pensei que fosse uma questão regional, não é. Houve uma limpeza étnica contra uma minoria na Síria, uma minoria vinculada ao ex-ditador Assad. Alauíta, essa minoria religiosa. Pronto. Quem tomou cafezinho conosco? Cafezinho não, cafezão pelo preço, né? Neide Pinheiro, Maria Valéria, Dani Braga, obrigado para vocês todos, viu? Marcos Barreto, Regina Célia, Carlos Bartesic, Paulo Celso, Gildásio Souza, Eronilton Borburema, Davi Tomé, Caterine Carvalho, Antônio Cipriano, Miguel Mota, José Lessa, Fabrício Alencar de Manaus, Israel Mota de Limoeiro, Pernambuco. Limoeiro, tinha um coronel lá, lembra do coronel de Limoeiro? Heráclio, né? Eu não me lembro direito. Me lembro que eu fui numa festa lá com o ministro da Agricultura, quando eu trabalhava com ele, e o nosso serviço de segurança informou que mais da metade da festa estava armada. E Marcos Cabizieri, do Rio de Janeiro. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã estaremos aqui novamente em todas as nossas plataformas. Não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.